Está começando agora mais um episódio da série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins. Um podcast dedicado a discutir palavras, ideias e conceitos fundamentais para compreender as relações étnico-raciais no Brasil. A partir de obras de referência, experiências cotidianas e debates contemporâneos, essa série propõe uma escuta crítica sobre linguagem, história, cultura e poder, contribuindo para a educação antirracista, combate a preconceitos e fortalecimento do pensamento crítico na área racial e nas outras áreas relacionadas também. Esse podcast é uma realização do Soteroprosa, o portal independente de textos críticos mais antigo de Salvador. Siga no Instagram, @soteroprosa, entre no site www.soteroprosa.com.br e leia textos críticos nas mais diversas áreas. Eu sou o professor Manuel Souza Júnior, doutor em educação, historiador, cientista racial e político, e te convido a seguir comigo aqui nessa jornada. Siga-me no Instagram, @debate racial político. Semanalmente teremos novos episódios com convidados especialistas em temáticas raciais e áreas afins. Esse podcast foi inspirado a partir do Dicionário Racial Termos Afro-Brasileiros e Afins, volumes 1 e 2, que foram publicados em 2024 e 2025. O volume 2, ele saiu agora recente, há pouco tempo, e a gente vai falar hoje de dois verbetes desse dicionário, o verbete diversidade e o verbete liberdade. Para falar sobre o verbete, esses verbetes, os convidados estão aqui presentes. Temos, então, a professora Wanda Lúcia Praxedes, professora do Departamento de Humanidades da UEMG, Unidade de Divinópolis, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e do INCT Antirracismo, Projeto Educação Transformadora. Antirracismo, interseccionalidade, justiça social na América Latina. Temos aqui também o professor Bruno Martins de Castro, doutorando em História Social pela UFRJ, professor efetivo de História da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e pesquisador vinculado ao grupo de pesquisa Escravismo Atlântico. Então, dou boas-vindas aqui aos nossos convidados. Inicialmente, vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou um homem pardo de pele clara, tenho sobrancelhas pretas e grossas, cabelo curto preto, barba grisalha. Estou vestindo uma camisa verde e no meu fundo tem um mapa mundi e estantes com livros. Então, vou dar as boas-vindas então aqui aos convidados. Professora Wanda, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, professor Bruno? Tudo ótimo, Manuel. Uma enorme satisfação poder estabelecer essa interlocução com vocês aqui hoje. Que bom. Obrigado, então, aqui aos convidados e vamos seguir. Professora Wanda, conta um pouco para a gente sobre a sua experiência acadêmica, né, seus estudos, suas pesquisas sobre diversidade. Bom, meus estudos sobre diversidade e relações étnico-raciais coincidem com a minha entrada no programa Ações Afirmativas na UFMG em 2003, na época coordenado pela professora Nilma Lino Gomes. Então, de lá para cá, eu tenho trabalhado não só no campo da diversidade, no campo das relações étnico-raciais, mas também com a história do negro no Brasil, não é? E dentro desse grande guarda-chuva, que é a história do negro no Brasil, nesse momento estamos trabalhando, além dessa pesquisa no INTC, de antirracismo, estamos trabalhando numa pesquisa em companhia aí do professor Bruno, papéis de liberdade. Então, nós estamos trabalhando com cartas de euforias e liberdade na região centro-oeste de Minas Gerais. Muito interessante, inclusive, professora Nilma Lino Gomes, que a senhora comentou aí, ela é uma grande referência na área, né, para todo o Brasil. Ela tem vários livros publicados, inclusive. Exatamente. Já citei ela nas minhas pesquisas. Sigo ela no Instagram e no outro dia eu tive a grata surpresa de saber que ela me segue também. Então fiquei extremamente honrado com isso, né? E aí vamos seguir. E você, Bruno, conta um pouco das suas pesquisas.
da sua vivência? O que você está pesquisando? Então, a professora Wanda já deu um spoiler, mas conta um pouquinho para a gente. Bem, o meu campo de atuação é fundamentalmente a história social da escravidão e da liberdade. Desde o mestrado, eu venho trabalhando com experiências de liberdade, as negociações dos cativos, a relação que estabeleceram com seus senhores, e agora no doutorado eu tenho focado um pouco em entender quem eram esses senhores, né, já que a gente tem uma vasta produção na literatura, né, sobre a atuação dos escravos, as agências, as negociações, e eu agora estou mergulhando um pouco em entender quem eram esses senhores, né? Tenho podido perceber que eram pequenos proprietários de cativos, alguns dos quais egressos do próprio cativeiro, o que mostra que mesmo na segunda metade do século XIX há ainda um comprometimento com a reprodução da lógica hierárquica desigual e excludente que marcou o escravismo brasileiro. Então, meu foco está sendo esse. E, paralelamente, né, trabalho numa pesquisa com a professora Wanda sobre as alforrias na cidade de Oliveira, centro-oeste de Minas. Muito bem. Então, 2 nomes de peso aqui para o nosso podcast, né? Desde já agradeço a participação dos dois, tanto no dicionário racial, porque os 2 termos que a gente vai discutir aqui hoje, né, diversidade e liberdade, são verbetes do volume 2 do dicionário racial, que está disponível já para venda pela editora Dialética. No meu Instagram, eu tenho uma cota pequena de exemplares com desconto, então quem estiver ouvindo, tiver interesse, me chama lá no direct do @debate racial político. Olha só, vamos começar a falar um pouco sobre diversidade, então, né? O texto de vocês, ele trabalha com um conceito amplo e, ao mesmo tempo, muito disputado, né? Como é que surgiu a ideia de escrever um conceito sobre diversidade a partir dessa abordagem histórica e conceitual? Me conta um pouquinho sobre isso. Pode ser professora Wanda para começar. Bom, a ideia da escrita do verbete apresentando um conceito de diversidade mais ampla, foi uma preocupação desde o início, porque a gente sabe que ao longo do tempo o conceito de diversidade ele foi se complexificando. Não é? E como historiadores, a gente optou por demonstrar no verbete, inclusive, essa complexificação ao longo do tempo, não é? E situar o conceito de diversidade no debate, não é? Dentro do seu contexto histórico e também a sua dinâmica ao longo do tempo. Essa foi uma das questões iniciais, não é, Bruno? Exatamente. Eu acho que é um conceito que está na ordem do dia, né? Quer dizer, é incontornável para quem trabalha na área das ciências humanas, né, tratar dessa questão. E eu acho que o ponto alto do verbete é, sobretudo, explorar o processo de construção histórica do verbete e também a amplitude, né? Porque a gente fala não só de diversidade étnico-racial, falamos de outros tipos de diversidades também. Então, é um conceito muito amplo, muito vasto, e fica, né, claro, evidentemente, o convite para os leitores mergulharem nesse verbete junto com a gente e tentar entender um pouco o seu processo de construção, a aplicabilidade nos dias de hoje e as variedades, né, que ele apresenta, né, que ele enseja. Agora, quando você fala em um processo, uma construção histórica, né, Bruno, do verbete, quando a gente fala hoje em diversidade, a gente não está falando da mesma coisa da diversidade de 20, 30 anos atrás, né? O que mudou nesse debate? Qual é a sua visão? Eu acredito que, principalmente, a ação de grupos sociais, de movimentos sociais,
Eu creio que o movimento negro tem um papel muito importante nesse processo, né, de não só ele, né, mas LGBTQIAPN+, quer dizer, todos esses movimentos de grupos ditos minoritários pleiteando, né, direitos, apresentando suas demandas sociais. Isso tem contribuído cada vez mais para essa questão ganhar cena na pauta atual. E eu acho que mais do que isso também é importante lembrar que essa é uma mudança, uma conquista de lutas históricas e é algo que acontece relativamente há pouco tempo, né? Como você mesmo disse, é coisa de 30, 40 anos atrás, no máximo. Em outros lugares, né, nos Estados Unidos, você já tem também um histórico mais amplo, mas aqui no Brasil a gente tem essas especificidades também, e isso também está claro no verbete. A gente busca tratar dessa questão da diversidade aqui entre nós também. Agora, nessa questão, professora Wanda, me diz o seguinte: vocês destacam, né, nesse conceito de diversidade como um conceito polissêmico. Por que é importante compreender, né, essa multiplicidade de sentidos e evitar essas definições simplistas sobre esse termo? Eu acho que a importância o cuidado que nós tivemos de demonstrar a polissemia do conceito está justamente na sua construção histórica e como foi ampliando esse conceito de diversidade. Não é? Inicialmente, muito focado na questão da representatividade de gênero, de raça, não é? Início das lutas, dos movimentos identitários, mas ele foi sendo ampliado por várias outras conotações para além de raça e gênero, né? Orientação sexual, idade, pessoas, origem étnica, né? Aspectos da neurodiversidade. Então, essa polissemia ela é importante e foi demonstrada no texto, não só para demarcar essa historicidade, mas a dinâmica dos conceitos, de como os conceitos eles vão, eu não gosto muito desse termo, mas na falta de outro melhor, os conceitos vão evoluindo ao longo do tempo, de acordo com as demandas sociais, com as questões socioeconômicas que vão se impondo, né? Então, se tornou mais complexo. Então, várias vozes, vários sentidos, não é? Foi ampliando aí o conceito de diversidade, né, Bruno? Aí a gente entra numa outra pergunta que eu já vou fazer aqui, Bruno pode complementar também o que a professora Wanda falou agora, né? Tipo, muitas vezes a diversidade é tratada apenas como uma convivência entre as diferenças. Por que isso é insuficiente para a gente poder discutir equidade, poder, desigualdade, relacionando com esse conceito de diversidade? Eu acho que seria reduzir muito, não é, o conceito de diversidade apenas pensando na diferença, não é? Porque o conceito ele é mais amplo e ele abrange outras dimensões. Então, situar apenas na diferença seria ignorar, por exemplo, as dimensões sistêmicas do poder, as hierarquias, né, que vão moldar, estão moldando as diferenças na sociedade. Então, não se pode tratar apenas como uma mera diferença. Não é? É muito mais do que isso, porque tem características que são estruturalmente enraigadas na sociedade, não é? E que vão demandando novos direitos, novas posturas dos atores sociais e novos direitos. Não é? Se quiser complementar, Bruno. E eu acho que é incontornável a gente
não falar, né, da questão das políticas públicas atuais e como que elas estão cada vez mais voltadas, né, para a valorização da diversidade, né? As políticas sejam as de cotas raciais, né, que privilegiam gêneros, PCD, ou seja, eu acho que a gente tem uma incorporação significativa dessa demanda por parte dessas políticas sociais, ainda muito, né, o que avançar, nós já demos passos significativos nesse sentido, né? Se observarmos, por exemplo, né, Wanda é uma grande especialista, por exemplo, na história da inserção de alunos negros na UFMG. Se observarmos essa instituição ou tantas outras no Brasil de 20 anos atrás, ela é muito mais diversa, muito mais né, colorida e múltipla em todos os seus aspectos. Então, eu acho que é importante focar também essa a valorização e o papel, né, dessas políticas sociais de promoção, valorização da diversidade. Muito, muito interessante. No verbete, vocês falam um pouco sobre diversidades visíveis e invisíveis. Pode explicar um pouco essa distinção entre ambas? Olha, nós tivemos, né, a preocupação, inclusive, de caracterizar essas diversidades para deixar demonstrado no nosso verbete que não existe uma diversidade, mas sim diversidades, não é? E várias formas. Então, as diversidades visíveis, nós colocamos como aquelas que têm atributos ou características que são imediatamente visíveis, não é? Que é reconhecido à primeira vista, não é? E que formam, por exemplo, a impressão social dos sujeitos, né? Então, elas estão, as visíveis estão constantemente ligadas à questão de aspectos físicos, né? A questão de raça, de idade, aparência física, dentre outros atributos, não é? Mas as diversidades invisíveis, não é? São também extremamente importantes na era dos direitos, não é? E aí estas características, elas são consideradas diversidades invisíveis porque são características que não são enxergadas à primeira vista, não é? Não é fácil de se perceber ou de perceber de imediato, não é? Então, essa falta de visibilidade leva a gente a refletir sobre essas diferenças, essas diversidades invisíveis, que são aspectos que estão relacionados, por exemplo, à orientação sexual, à neurodiversidade, religião e crenças, né? Alguns aspectos, por exemplo, de condição socioeconômica, nem sempre elas são visíveis à primeira vista. Por que essas distinções são importantes? Porque as pessoas reagem diferente e interagem de forma diferente com essas diversidades. Muito bom. Agora, trazendo um pouco a educação, né, para esse um espaço central para esse debate. Por que a escola, como é que vocês consideram que a escola é um território estratégico para discussões sobre diversidade? Vocês concordam com isso? Conta um pouquinho para a gente. Wanda? Vamos lá, então. Porque, na verdade, eu sou professor da educação básica, né? Então, eu dou aula do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E vejo que o espaço da escola é, por excelência, o espaço da convivência com o diverso, né? Da convivência com todas essas diversidades visíveis e invisíveis. E eu acho que mais do que reconhecê-las, né, eu acho que na sala de aula e no cotidiano da sala de aula a gente tem que buscar valorizá-las.
né? Porque essa diversidade é nosso maior patrimônio, é o que nos caracteriza, né? É o que nos enriquece na nossa experiência humana. Eu acho que há uma multiplicidade de possibilidades de você trabalhar isso em sala de aula. A gente é, pode falar também, né, do grande ganho, já desde 2003, da Lei 10.639, com a inclusão do estudo de História da África e Cultura africana e afro-brasileira. Então, eu acho que são ganhos muito importantes. Há ainda muito que ser trabalhado, né? Sobretudo em disciplinas, né, que estão fora do eixo digamos, das disciplinas humanas. Por exemplo, matemática, A própria geometria. lei diz, né, que ela tem que ser transversal, não pode ficar Exatamente, restrito apenas às ciências humanas, né? Como muitas exatamente. Ou escolas, seja, infelizmente, ainda fazem. Eu, exatamente, a gente tem ainda todo esse esforço pela frente. Eu acho que ela permeou bem nessas áreas, tem ainda muito que avançar, mas nessas outras áreas específicas eu acho que há ainda uma necessidade constante, né, de vigilância e de elaboração mesmo crítica com os alunos. complementando ao que o Bruno falou, ele fala do olhar da educação básica, e eu vou falar um pouquinho do olhar de como formadora de professores no ensino superior, não é? Eu acho que é fundamental a educação para a diversidade. Ela é a escola e o ensino, ele tem um papel fundante na desestruturação, eu diria, de preconceitos, do racismo, não é? Porque a escola, de uma certa forma, e a universidade, ela é um microcosmo da sociedade brasileira, não é? Ela reproduz também ali todas as desigualdades, todos os processos de formação. E o que a gente percebe é que é fundamental que esta formação ela se dê também nos outros campos, não é? Então, como eu trabalho com história da África, e aí eu perpasso por praticamente todas as licenciaturas na UENG, eu trabalho na educação física, matemática, letras, pedagogia, serviço social e por aí vai. E a gente vai percebendo que ainda há um desconhecimento, não só da lei, como do papel da escola para o aprimoramento da diversidade, para a superação das diversas desigualdades, mas principalmente a desigualdade étnico-racial. É interessante, né, a gente ouvir essa questão, e aí a gente pode atravessar a diversidade com vários conceitos, né, como racismo, machismo e outras formas tantas de opressão, né? Por isso que é importante a gente falar sobre diversidade com relação ao atravessamento desses fenômenos sociais todos que estão presentes, infelizmente, na nossa sociedade e em muitos termos, né? Em muita intensidade. Agora, sim, quando políticas de diversidade geram uma resistência social, né? O que isso revela sobre a sociedade brasileira? E eu pergunto também o seguinte: a gente percebe que existe uma disputa desse conceito, né? De diversidade, inclusive pessoas, grupos ligados à extrema-direita e conservadores consideram essa diversidade como uma ameaça. Como é que a gente pode dialogar sobre esses termos, né? O que vocês acham? Quer começar, Bruno? Bem, eu acho que essa resistência, né, que evidente que se dá a essas temáticas, né, a implementação de políticas públicas de valorização da diversidade, eu acho que revela um pouco esse traço histórico que perpassa nosso estado, né, a nossa formação histórica enquanto
um país de passado escravista, né, o racismo estrutural que perpassa todas os segmentos. Como eu costumo dizer, né, o primeiro ponto para a gente poder enfrentar, né, o racismo e aqueles grupos que invisibilizam o racismo, né, é reconhecer que ele existe. Né? O racismo ele existe, ele perpassa todas as nossas instituições, todas as relações. Então, tirá-lo da invisibilidade, a própria Djamila fala isso, é um dos primeiros pontos para enfrentá-lo historicamente. Então, eu acho que a diversidade, né, ela importa pouco para esses grupos de extrema direita, assim como a cultura, as artes, né, parecem que são, na verdade, colocados em segundo plano. Né? Então, eu acredito que é isso. E nós, enquanto educadores, formadores, nós seguimos na luta e na resistência, né, para a valorização e para o reconhecimento da diversidade nos espaços em que atuamos. Eu acho que a diversidade, complementando o que o Bruno falou, a diversidade, grupos, né, são resistentes às políticas de diversidade, porque elas confrontam o Uhum. privilégio. Né? Elas Isso. confrontam, como o Bruno falou, a nossa raiz sócio-histórica de uma colonização que trouxe como modo de vida, estilo de sociedade, o branco como modelo, não é? O Então, homem branco, né? O homem exa- branco, hétero, cis, da elite. exatamente. E acho que esses privilégios eles foram naturalizados, não é? E ao longo do tempo nós temos discutido, não é? O racismo, nós temos discutido o machismo, as desigualdades sociohistóricas e estruturais da sociedade brasileira, as desigualdades étnico-raciais, mas temos discutido pouco o privilégio da branquitude, não é? Uhum. Isso mesmo. E acho que o ponto fulcral da resistência da direita e de grupos ditos conservadores está exatamente porque a diversidade, a política de diversidade, né, e a própria diversidade da sociedade brasileira exige um outro olhar, não é? E exige e confronta com esses privilégios historicamente construídos, não é? Então Muito provoca interessante. deslocamentos epistemológicos, conceituais e práticos, eu acho. Com certeza. Agora, para a gente poder passar para o próximo verbete, então, para a gente finalizar a diversidade, que caminhos vocês enxergam para que o debate sobre diversidade avance de uma forma mais crítica e transformadora na sociedade? Como é que a gente pode fazer isso? Olha, eu acho que a primeira coisa é confrontar mesmo, de fato, o nosso passado colonialista e escravista. Então, não se trata de fazer as pazes com o passado, trata-se Uhum. de perceber esse passado, os erros cometidos e as possibilidades de mudança. Mas, para isso, é necessário reconhecer que nós somos um país pluriétnico, que nós somos diversos, desde a nossa formação sócio-histórica. Não é? A outra coisa, eu acho que é uma formulação mais precisa e acompanhamento de políticas públicas. Não tanto a formulação, mas o acompanhamento sistemático das políticas públicas voltadas para a diversidade. Não é? Um acompanhamento que envolva se está ou não sendo tratados de forma legal como previsto, não é? Então acho que isso é um chamamento a toda a sociedade, não é? Para
trabalhar essas questões, para avaliar e para, de uma certa forma, exigir o seu cumprimento. Muito interessante. Quer complementar alguma coisa, Bruno, para a gente Não, passar eu para a acho que é liberdade? isso, absolutamente contemplado pela fala da Wanda. Eu acho que esse conhecimento do nosso processo de formação histórica ele é imprescindível para a valorização da diversidade, para um olhar, para a construção de um olhar crítico sobre ela. Então, eu acho que é isso mesmo. Agora, a gente saindo um pouco de diversidade, vamos falar agora do outro verbete, liberdade, né? Que também está no Dicionário Racial, volume 2. Na sua visão, Bruno, por que a liberdade é um conceito tão difícil, né, de definir de uma forma universal? O que você acha? Bem, eu penso que é um conceito também muito diverso e ele está ligado às múltiplas experiências históricas nos espaços, nas regiões onde as pessoas vivenciaram, porque é muito difícil a gente pensar, por exemplo, no que era liberdade para um servo da Idade Média e comparar essa liberdade para um proletário de Manchester do século XIX, por exemplo. Né? Ou seja, essa liberdade muda, né? Conforme o tempo, conforme o contexto social. Os valores, enfim, a apreensão da realidade, as experiências, as práticas desses sujeitos, as interações. Então, tudo isso vai se alterando, né, de acordo com o momento histórico sobre o qual se analisa. Né? E por que a gente não pode pensar a liberdade apenas a partir de uma perspectiva individualista e ocidental, né? Por que você acha isso? Pois na verdade, a ideia que nós temos de liberdade hoje, né, é uma ideia burguesa, liberal burguesa, né, de que a liberdade é o direito de ir e vir, é o direito de ter propriedade, é o direito de ter sua voz ouvida, De mas cometer esse crimes. cometer crimes, né? Responder por eles, né? Enfim, na verdade, esse ideal ele é muito recente, ele é do século XIX para cá. Porque se antes a gente for pensar, né, a liberdade, por exemplo, em sociedades de antigo regime, estava implicava você estar inserido numa coletividade, você era parte de um corpo social. Ser livre era fazer parte de um corpo político-social. Né? A gente pode pensar no conceito de monarquia corporativa, por exemplo, lá do professor Manuel Antônio Manuel Espanha. Em algumas sociedades africanas, né, mesmo no século XIX, século XX, ser livre é estar inserido em comunidade, né, estar entre os seus. Viver isolado, viver apartado é uma forma de martírio social, né, de banimento. Então, hoje, no mundo que a gente vive, é esse individualismo que impera, mas nem sempre foi assim. Né? Isso mudou conforme o tempo foi passando. Agora, a liberdade, você falando aí, né, Bruno, que essa liberdade do passado e que ela se entrelaça se atravessa, se transforma para a liberdade, o conceito de liberdade que nós temos hoje. E aí, Wanda, esse conceito de liberdade acaba também atravessando a diversidade, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que acaba atravessando quando a gente pensa Uhum. no sujeito livre, é um sujeito de direitos, não é? E pensando as diversas formas, diversas dimensões da diversidade, a liberdade ela vai além de um conceito, não é? Uhum. Possibilidade de de não só de ir e vir, mas possibilidades de ter acesso a bens, de ter acesso a uma vida mais plena, digna, não é? Apesar de toda a
o individualismo, né, que nós vivemos. Eu acho que tem a ver também com esse aspecto do sujeito, aquilo que o Bruno enfatizou, não é? A possibilidade de pertença, né, de vida em comunidade, mas com acesso a todos os bens e direitos. É muito bom a gente refletir, né, sobre esse atravessamento entre esses dois conceitos. Agora, Bruno, você afirma que entender a liberdade exige compreender a escravidão, né? De que forma isso acontece e como é que eram essas principais formas pelas quais os escravizados buscavam essa liberdade no Brasil, trazendo esse contexto histórico? Eu acho que é importante, né? Não tem como a gente entender a liberdade sem entender a sua antítese, né? A escravidão. E muitas vezes são condições que estavam, em alguma medida, relacionadas. Tem, por exemplo, um sociólogo ah, jamaicano, ele escreve nos Estados Unidos, mas me parece que é jamaicano, Orlando Patterson. Ele fala dessa ligação, dessa via de mão dupla entre escravidão e liberdade, né? Como é que elas não são opostas, mas muitas vezes complementares. Nas sociedades de antigo regime, utiliza-se a liberdade como uma forma de reforço das desigualdades. Aí é importante a gente pensar que é uma situação bem diversa da nossa. No Brasil escravista, né, os escravos podiam alcançar a sua liberdade basicamente por dois caminhos, né? O que a gente chamaria do caminho da rebelião, do enfrentamento, formação de quilombos, assassinato de senhores, fugas, etc. E o que a gente chamaria da via legal, ainda que até 1871 a gente não tivesse uma única lei específica, né, tratando da questão propriamente da escravidão, a não ser as ordenações filipinas, né, que previam isso antes, mas de uma outra forma. Na verdade, a alforria, os escravos alcançavam essa alforria, em geral, por meio de árduas negociações com seus senhores. Essa alforria ela poderia ter várias formas, ela poderia vir no momento do nascimento, né, as alforrias batismais, elas poderiam ser compradas por esses cativos ao longo da vida, elas poderiam vir também no momento da morte desses senhores, né, quando eles legavam essa liberdade como uma forma de atenuar os pecados. Então, a liberdade ela é um fenômeno, né, extremamente complexo, né? A liberdade aqui, analisando ela em sociedades escravistas, enquanto a alforria ela é extremamente complexo, e a gente não pode perder de vista, muitas vezes, que ela foi, nas mãos dos senhores, um elemento essencial para o exercício do seu poder de dominação. Né? Porque você conceder a liberdade, você o fazia para escravos leais, para escravos considerados aptos a receber esse benefício. Com isso, eu não longe de mim, não estou querendo dizer que não houvesse esforço de negociação, a resistência por parte desses cativos em negociar cotidianamente, em aproveitar as brechas do cativeiro cotidianamente para se libertar. Mas a leitura que eu faço da liberdade nesse momento, nas mãos dos senhores, é fundamentalmente como um elemento de dominação. Porque até 1871, se a gente for parar para pensar, os escravos eles não queriam acabar com a escravidão. Eles queriam deixar de ser escravos. E muitos que deixavam de ser escravos se tornavam senhores de outros escravos. Então, é importante pontuar isso também. Lá no verbete, você ainda trata um pouco sobre as conquistas miúdas, né, que eles aconteciam como se fossem pequenas formas de liberdade nesse cotidiano do cativeiro, né? Cite alguns exemplos de como é que funcionava isso. Pois é porque a gente não pode pensar a liberdade na escravidão
no Brasil, e sobretudo no espaço que eu estudo, né, que é Minas Gerais, a professora Wanda também compartilha do mesmo objeto de pesquisa que o meu, apenas como uma transposição dos limites do cativeiro pela via formal ou pela via da rebelião. Né? Havia, sim, noção de liberdade para os cativos dentro dos limites do cativeiro. Muitas vezes, né, a liberdade possível não era a alforria, ou a liberdade possível não era a fuga, viver longe dos senhores. A liberdade possível era ter uma roça para plantar no domingo. A liberdade possível seria a autorização do senhor para morar numa casa fora da senzala coletiva, para casar com quem se quisesse, né? Pequenas Então, coisas, né, do cotidiano da sociedade da época. exatamente. Ou seja, e com isso a gente dilata ainda mais, né, esse conceito de liberdade e mostra a sua complexidade. Agora, claro, a negociação para esses espaços de liberdade aí eu vou lembrar do clássico livro do professor João José Reis, eram permeadas por negociações e conflitos. Né? Quer dizer, eram as negociações e conflitos cotidianos, né, nessa interação entre senhores e escravos, que abriam as possibilidades para a construção desses espaços de liberdade. É muito interessante a gente refletir sobre isso tudo, né? Agora, podemos então afirmar que havia múltiplas experiências de liberdade dentro dessa escravidão, professora Wanda, aproveitando, se quiser complementar alguma coisa do que o Bruno falou. Ok. Não, eu acho que tem múltiplas experiências de liberdades, que muitas delas, como o Bruno falou, está associada à possibilidade de mobilidade, não é? Mobilidade no sentido de ir e vir, não é? No sentido de poder também organizar suas festas, não é? De fazer as suas celebrações coletivas. Ou até de Então, conseguir fazer isso tudo de forma escondida, né? Que acontecia exatamente. muitas vezes. Ou a própria resistência como o Bruno falou, no miúdo, no ordinário, né? Do dia a dia. Então, eu acho que. E essas múltiplas formas, então, elas se manifestam, a gente tem visto nos documentos de diversas formas. Então, é aquele que busca sua liberdade. Fazendo companhia a senhores e senhoras ao longo do tempo, não é? Que permanecem ali esperando numa liberdade condicional, esperando o momento, não é? De uma liberdade definitiva. Eu acho que as outras formas também de liberdade, quando se vai na justiça requerer, não é? A sua liberdade que foi prometida ou que foi feita através de um documento e não foi cumprido. Então, eu acho que o fato também de procurar a legislação, de procurar a justiça em torno de seus direitos, né, principalmente depois de 1870, são formas de busca de liberdade, né? Então, que entra aí nesse rol para além da alforria, para além dos serviços prestados compulsoriamente, não é? Mas eu acho que depois de 1870 é interessante como a gente vai aparecendo outras fórmulas de buscas de liberdade, de enfrentamento do cativeiro. Agora, muito bom, professora. Agora, Bruno, quando você afirma, né, que o Brasil viveu mais tempo de escravidão do que de liberdade, né? Que impactos isso produz hoje? O que essa história da escravidão e da luta pela liberdade nos ensina, pode nos ensinar sobre os desafios atuais da democracia que a gente vive no Brasil e no mundo, né, diante também do que vem acontecido até na América Latina?
Pois é, né? É desafiador esse cenário que se nos apresenta, né, depois do fim da escravidão. O impacto, né, histórico disso é visível na desigualdade, no mapeamento, por exemplo, da criminalidade ou da população carcerária, né? Ela tem cor, ela tem origem, e muito disso, né, está ligado inevitavelmente a esse nosso passado escravista de exclusão, porque a abolição ela acontece sem, enfim, um mínimo de preocupação em inserção, né, com esse negro que não conhece o caminho da escola, da instrução, vai ocupar áreas periféricas dos centros urbanos, esse processo de marginalização. Então, não tem como a gente desvincular isso. E realmente nós temos mais tempo de escravidão, porque parece que liberdade, direitos, tudo tão presente, quase tão eterno, né? Mas não, isso é muito recente na nossa história. Nós temos um passado longuíssimo, 300 anos de escravidão contra cento e poucos de liberdade. Uhum. E eu gosto também de questionar os meus alunos quando eu trato dessa questão, e é importante a gente afinar o nosso olhar, né, lapidá-lo, produzir um olhar crítico, por exemplo, quando um sujeito desce o morro, o Vidigal, por exemplo, e vai assaltar uma mulher branca no Leblon. Né? Com isso, eu não estou querendo justificar a violência, né, nada disso, mas isso tem raízes históricas muito profundas. Ele está reivindicando essa demanda dele, é uma demanda histórica de pessoas que vieram antes dele, contra aquilo que lhe foi expoliado, contra aquilo que lhe foi tirado. Né? Então é importante perceber e olhar essa realidade, a realidade da nossa desigualdade, com um olhar crítico e atento. Muito bom. Agora, indo para o final do nosso episódio, professora Wanda, se você tivesse que resumir em uma frase ou uma ideia o principal alerta do verbete diversidade, qual seria? Diversidade. Talvez o principal alerta é que diversidade é um campo em disputa e em construção. Uhum. Então, é fundamental que estejamos atentos à complexidade das relações sociais e os impactos dessa sociedade escravista, mais de 300 anos de escravidão, o tanto que impactou, não é? Na diversidade. E para o conceito de liberdade, Bruno, qual é o principal frase, o alerta, a ideia sobre esse verbete? Eu acho que é entender a historicidade da liberdade e a sua dimensão enquanto processo. Né? Ela é uma construção. Eu também fico pensando, né, no que virá. Eu sou historiador, né? Não prevejo o futuro, mas eu fico pensando o que vai ser a liberdade daqui 200, 300 anos. Uhum. Certa e seguramente não será a liberdade que a gente entende hoje. Né? Então, pensar a dimensão processual e a dimensão de historicidade, de liberdade, é fundamental para a compreensão do conceito. Precisamos muito, por isso que a gente precisa muito problematizar para refletir sobre esses temas, esses conceitos, né? Bom, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Agradeço imensamente à professora Wanda, ao professor Bruno, pela cordialidade em vir aqui para a gente discutir esses temas, por vocês terem escrito esses verbetes também para o Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins, volume 2, né? Lembrando que foi publicado pela editora Dialética no mês passado, então está aí disponível para compra, para quem quiser. No meu Instagram, @debate racial político, tem alguns exemplares com desconto, então quem quiser me chama lá também.
Convido vocês a seguir professora Wanda, né, no Instagram, @WandaPrachedes, Facebook, Wanda Lúcia Prachedes, né? O professor Bruno não tem redes sociais abertas, então agradeço, professora Wanda, aqui, pode dar suas últimas palavras. Professor Bruno, também agradeço suas últimas palavras para a gente poder encerrar. Eu aproveito, não é, para agradecer a possibilidade desse diálogo bastante frutífero e lembrar aos nossos leitores de adquirir o dicionário, porque eu acho que os verbetes ali eles são extremamente importantes para compreender a sociedade brasileira e mesmo a América Latina. Então, eu acho que o dicionário ele cumpre um papel importante, não é? Na própria difusão das políticas públicas, não é? Inclusive para a diversidade. E agradeço, não é, porque a possibilidade. Obrigado, Wanda. Bruno. Bem, eu também, igualmente, agradeço, foi uma satisfação ter essa interlocução com vocês. Eu acho que a gente aprende muito, né, no diálogo e nessa interação. E reforçando o que a Wanda disse, eu acho que o livro, né, o Dicionário Racial, tanto o volume 1 quanto o volume 2, vem como uma obra de referência, que passa a ser incontornável, e a gente tem perspectivas, né, espero, Manuel, de próximos volumes, né, para dar conta dessa diversidade, dessa miríade de temas que precisam ser abordados, discutidos e enfatizados. É isso, muito obrigado, viu? Então, obrigado, gente, e até o próximo episódio. Até mais.